Conta-me lá, com Rita Muniz. Olá, bem-vindos ao Conta-me Lá. Eu estava cheia de saudades de vocês desde a última semana, mas vocês não estão? Hoje temos aqui uma convidada muito especial, a doutora Graça Castanho. Estudou em Harvard e agora é professora na Universidade dos Açores. Olá, obrigada por ter vindo ao meu programa. Olá Rita, é um prazer muito grande estar aqui contigo, não é? Como uma jovem, promissora, cheia de projetos, cheia de planos. E realmente a Rita, para mim, é uma modelo, é uma referência. Obrigada. Que todos os jovens e todas as jovens deveriam seguir. É um prazer estar aqui consigo. Muito obrigada. Então, aqui para os nossos espectadores, espalhados que estão aqui espalhados por todo o mundo e até temos na Califórnia, na RTA. Explique-nos quem é Graça Castanho. Bem, eu sou uma mulher, como se pode constatar, não é, Rita? Mas sou uma mulher cheia de projetos, com muito dinamismo, sempre com muita vontade de fazer coisas inovadoras e que constituam a diferença e sejam uma mais-valia na vida das pessoas. Digamos que eu comecei como uma estudante, muito aplicada. Toda a gente. Formei-me depois em português e inglês na Universidade dos Açores, fui professora do ensino secundário, transformei-me depois numa professora universitária há mais de 20 anos, eu trabalho na Universidade dos Açores, mas depois de dar aulas, alguns anos percebi que só dar as aulas não chegava, porque nós temos diante de nós alunos e alunas que, para além das necessidades de conhecimento, precisam de um olhar, de uma atenção, de um carinho para poderem crescer e para se poderem tornar pessoas cada vez melhor. E então esta faceta, mais do domínio social, começou a crescer muito em mim e eu comecei a olhar para a população com quem eu trabalhava de outra forma, ensinando, investindo no conhecimento, com todo o rigor possível, mas também percebendo que estas pessoas são seres humanos que só farão a diferença com as populações e as pessoas com quem vierem a trabalhar, se desenvolverem essa parte pessoal e de seres humanos interventivos na sociedade de uma forma muito mais cuidadosa. E eu aí comecei a conciliar a vertente educacional com uma vertente social muitíssimo forte e realmente a minha vida nos últimos anos tem mais de social e de projetos à procura de dar respostas às pessoas e ajudar as pessoas do que propriamente mais virado para a parte educacional. E como foi? Eu ouvi dizer que trabalhou como diretora regional das comunidades. Como foi essa experiência? Foi uma experiência muito linda, porque fui ao encontro das comunidades que eu já conhecia. Há 10 anos atrás eu fui conselheira para o ensino do português nos Estados Unidos e também para o ensino do português na Bermuda, e isso deu-me um conhecimento muitíssimo alargado das comunidades. Tinha que viajar muitas vezes para vários estados dentro dos Estados Unidos, tinha que ir regularmente à Bermuda, tinha que ir também ao Canadá para congressos, etc. Por outro lado, no trabalho que tenho desenvolvido na universidade, sempre tive projetos que se desenvolveram no Brasil. E, no fundo, a ida para a Direção Regional das Comunidades foi o culminar de todo um processo, foi ir ao encontro das comunidades que eu também conhecia. E devo dizer que todas as comunidades que visitei, apenas uma era do meu desconhecimento, que é o Uruguai. Em todas as outras eu já tinha estado, já conhecia as casas dos Açores, todas pelo mundo fora, e conhecia, de facto, as comunidades de forma muito intensa, até porque eu própria fui emigrante, eu própria vivi por diversas vezes nos Estados Unidos e senti a necessidade de voltar aos Açores, as saudades, também chorei muito com muitas saudades da casa, das filhas. Muito bom. E foram experiências muito enriquecedoras, não é? Todas elas muitíssimo enriquecedoras. Claro. E agora, a Graça falou assim de muitos países. Se tivesse que escolher um país que não Portugal ou Açores, qual é que escolhia para viver? Sempre os Estados Unidos. Eu considero os Estados Unidos uma segunda pátria. Talvez porque durante muito tempo e durante muitos anos o meu anseio sempre foi ir viver para os Estados Unidos.
e estranhava imenso o fato do meu pai e da minha mãe nunca terem querido emigrar, porque na altura em que eu sou menina e moça, toda a gente saía para os destinos da emigração, e nós felizmente não tínhamos essa necessidade, e o meu pai nunca se disponibilizou, nem a minha mãe quis fazê-lo, mas eu tinha sempre esta vontade de querer partir, de querer sair. Claro que percebi mais tarde que não havia necessidade, mas mesmo assim, logo que tive a oportunidade, foi a primeira coisa que eu fiz, foi ir para os Estados Unidos fazer o meu mestrado há mais de 20 anos. Foi a maior aprendizagem de toda a minha vida, foi o que me ajudou bastante a tornar-me na professora que eu sou hoje, com o tal carinho, com a tal atenção, com metodologias de ensino muitíssimo inovadoras, muitíssimo próximas dos alunos e das alunas, e sempre com este desejo de crescer, mas também de fazer crescer e de levar o meu melhor até junto dos meus alunos e depois junto das populações que servi, como diretora, como conselheira, enfim, sempre muito envolvida em projetos muito interessantes. Então foi uma experiência muito boa. Todas as experiências têm sido boas, mesmo aquelas que não são muito boas, são sempre importantíssimas para fazermos uma aprendizagem. Claro. E muitas vezes nós aprendemos mais com os erros do que propriamente com os sucessos. E eu sou uma pessoa muito bem situada perante a vida, muito bem disposta perante a vida. E rio-me dos meus disparates, e sou uma pessoa muito feliz. É assim que cada se deve fazer. E cada dia que passa para mim é um processo de aprendizagem. E sei que depois de um dia mau virão dias bons e que nós estamos aqui também para aprender com todo esse passar do tempo e com todas essas vivências. A Graça falou que havia experiências boas, outras menos boas. Qual foi assim a experiência mais marcante? A mais marcante foi ter feito o pós-doutoramento na Harvard, como disse, eu realmente fui aluna da Harvard, tenho um pós-doutoramento. Apesar do pós-doutoramento ter sido feito na Harvard, a investigação que eu fiz foi em Moçambique. E ter ido a Moçambique durante 3 períodos prolongados de tempo foi uma experiência muitíssimo marcante. Digamos que quando chego a Moçambique eu venho da Embaixada de Portugal em Washington DC, onde tudo pareciam facilidades, tudo era uma maravilha, os contatos eram ao mais alto nível, era o State Department, o Department of Defense, os representantes da União Europeia, convivia com as embaixadas e com os consulados, e era tudo muito faustoso e dava-nos aquela sensação de que tudo estava bem e que o mundo vivia bem, não é? E logo a seguir, quando eu dou por terminada a minha missão nos Estados Unidos, eu tentei terminar o meu pós-doutoramento, que já estava em processo, e realmente quando chego a Moçambique fiquei devastada quando percebi que as famílias comiam uma vez por dia, que não havia roupa, que as crianças deambulam pela rua com 3 copos para venderem, com umas pecinhas para tentar vender, que as pessoas trocam produtos porque não têm dinheiro para os comprar, que a fome é uma realidade. Eu nunca tinha oferecido tanta sandes e tanto sumo e tanta salada de fruta como aconteceu nessa altura, porque eu tinha de trabalhar com os professores e com as professoras. Muitos deles e muitas delas vinham-me visitar ao hotel, porque era perigoso ir às escolas onde trabalhavam, era perigoso ir à casa dessas pessoas onde elas viviam, e então os colegas e as colegas disponibilizavam-se para vir ter comigo ao hotel, mas vinham ter comigo às 6 e tal, 7 horas, e ainda não tinham comido nada durante todo o dia. E isso foi uma experiência tão marcante, tão sentida, não é? Que me levou a não comprar roupa, nem sapatos, nem adereços, nada durante 4 anos. Uau. E com o dinheiro que eu poupei, eu consegui levar 1.800 livros a Moçambique, livros infantos-juvenis, e deixei 900 livros na biblioteca da Universidade Pedagógica em Maputo, que é a universidade que mais formação faz de professores e professoras, e deixei os outros 900 livros na Biblioteca Nacional de Moçambique, que também fica em Maputo, onde não havia um único livro infantil-juvenil. Fui eu que criei a sala de leitura infantil-juvenil na Biblioteca Nacional de Moçambique, e é sempre com muito agrado que recebo mensagens
do diretor ou da diretora, enfim, dos funcionários, com visitas que programam com crianças, com idas à biblioteca para desfrutarem daqueles livros e de outros que certamente já foram ampliando essa biblioteca ao longo destes últimos anos, não é? Estou a falar de uma experiência que fiz em 2007. É bem possível que nestes últimos 7 anos tenham adquirido mais livros, mas a bem da verdade fui eu que criei a sala de leitura infantil-juvenil da Biblioteca Nacional, que tem sido visitada por milhares de crianças de Maputo e arredores que vão lá para sessões de leitura e para outros trabalhos de escrita e de promoção da leitura nessa biblioteca com os seus professores e as suas professoras. Pois, porque nós, e ainda bem que não conhecemos muito bem essa realidade de comer só uma vez por dia, não ter dinheiro para coisas assim essenciais, e é sempre diferente ver essa realidade. Verdade, Rita, e sabes que uma das experiências mais enriquecedoras foi ter percebido que, apesar das dificuldades, eu fui encontrar em Moçambique as crianças mais felizes de sempre. Porque eu já trabalhei nos Estados Unidos, eu já andei no Brasil, no Canadá, já visitei muitos países europeus, mesmo a nível institucional, para ver escolas, etc. Na Bermuda, aqui também as nossas escolas, e os sorrisos mais lindos que eu fui encontrar foi precisamente em Moçambique, com crianças com tão poucos recursos, onde as escolas são todas partidas, as crianças não se podem levantar da carteira, porque as carteiras, se uma se levanta de uma ponta, a carteira cai, porque está toda desconjuntada. Mais de metade das turmas estão sentadas no chão, mas no chão frio, ou de terra ou de cimento. Os vidros são partidos, as portas não existem. Mesmo assim, porque o país passou por uma guerra civil, não é? Pois. Depois da independência. E o património escolar ainda está muito maltratado, muito devastado. E estive em situações em que as crianças estavam em escolas sombra, porque nem havia escola, estavam todos debaixo, eles e elas estavam todos debaixo de uma árvore, aprendendo a ler e aprendendo a escrever, aprendendo a contar, mas com uma alegria, com uma vontade de saber, com uma motivação muito acima da média. Pois, porque até costuma-se dizer que quanto mais se tem, mais se quer. Às vezes é verdade, e quanto mais se tem, menos se aprecia, não é? É verdade. E aquele é um país promissor, é um país cheio de potencial, em que a população está de veras empenhada. E infelizmente é um país muito assolado por tempestades, por inundações que fragilizam o país. Sempre que ele tenta levantar-se daquela pobreza, lá vem uma inundação que dá cabo das sementeiras e que deixa o povo outra vez em grandes dificuldades. Mas é um país que merece ser ajudado, é um país muito lindo, e é um país que tem feito um investimento muito grande ao nível da educação e tem conseguido frutos muitíssimo relevantes e evidentes, e o estado de analfabetismo em que Portugal deixa aquele país quando atribui a independência, ou se vê obrigado a atribuir justamente a independência, é uma situação que já não se verifica tanto. Eles estão mesmo em processo de alfabetização das suas gentes e nesse esforço de levar cultura e educação ao seu povo. E agora falando aqui de países lindos, Portugal de Açores, para si o que é ser açoriana? Olha, ser açoriana é ter o privilégio de ter nascido em ilhas pequeninas, em ilhas que em termos geográficos, digamos que têm pouca relevância, não é? E pela sua dimensão, mas que depois trazem uma alma e um saber de séculos, não é? E uma capacidade de intervir e de ser e de saber estar no mundo muitíssimo relevantes. Eu acho que ser açoriano é ter esta capacidade de nos superarmos todos os dias, esquecendo a nossa pequenez geográfica, sermos capazes de fazer coisas que vão intervir e vão influenciar um mundo muito maior, não é? E a verdade é que nós vemos açorianos e açorianas que saíram aqui destas ilhas com tão poucos recursos, sem dinheiro, quase sem educação nenhuma, educação formal, não Sim. é? Sem instrução, e que de repente chegam a outros países e se tornam cientistas e se tornam professores afamados e escritores, gente com uma alma tão grande, com tanto trabalho feito. Nós temos um Nobel da Medicina
que é açoriano. Nós temos tantos açorianos e açores descendentes que já foram presidentes de grandes países, como por exemplo o Brasil, Portugal também, o Uruguai. Enfim, é isto, para um lado termos o privilégio de sermos pequeninos, mas essa pequenez com a dimensão do mar torna-nos pessoas à escala mundial e com uma missão neste mundo e neste planeta, mais que não seja para preservar as belezas interiores e as belezas paisagísticas que nós temos, que são património da humanidade e que devem ser preservados como tal. Exatamente, porque os Açores são um sítio muitíssimo lindo, não é? É verdade, não há dúvida, concordo contigo, Rita. Entre muitas coisas, sei que foi a primeira coordenadora do Plano Nacional de Leitura. Como foi essa experiência? Olha, foi muito linda. Eu era conselheira para o ensino do português nos Estados Unidos e Bermuda, quando fui numa reunião a Lisboa. E então estavam lá pessoas ligadas à leitura que quiseram saber a minha opinião sobre o que poderia ser um plano nacional de leitura. E, a bem da verdade, todo o meu percurso académico mais sério sempre foi no sentido de aprofundar a leitura e as competências leitoras, o que ler, como ler, quando ler, enfim, o papel das famílias, o papel da escola. E esse trabalho foi feito ao nível do mestrado, foi feito ao nível do doutoramento e do pós-doutoramento, e então quiseram saber qual era a minha opinião. E a minha opinião foi muito simples e muito direta, porque a minha vida como estudiosa, como académica, foi sempre em contato com os planos nacionais de muitos países, inclusive em todos os Estados Unidos, do Canadá, etc. E claro que passados 2 dias, para além da conversa que tive com o ministro de então, que era o professor David Justino, eu e com o restante grupo de trabalho, eu tive a oportunidade de, passados 2 dias, delinear um plano nacional de leitura para Portugal, aquilo que eu achava que seria, que foi logo aceite. E logo de seguida o Sr. Ministro convidou-me então para coordenar um grupo de trabalho que foi nomeado em Diário da República, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Cultura de então, e fiquei a trabalhar nesse cargo quase 3 anos. Depois, com as mudanças de governo, nós sabemos que estas coisas, etc., mudam, e os governos depois até nem querem admitir, se são de outra cor, nem querem admitir que houve todo este esforço, mas foi um trabalho que depois foi retomado por uma das minhas colaboradoras, que é a Isabela Alçado, uma escritora. Sim, conheço. E eu continuo ligada ao Plano Nacional de Leitura, porque sou conselheira, faço parte do Conselho Científico do Plano Nacional de Leitura. Foi uma experiência muito gratificante, mas continua também a ser, porque continuo a dar os meus contributos e continuamos a pensar todos em conjunto para que, no sentido de Portugal, se transforme num país de leitores e de leitoras e onde o livro é realmente um objeto obrigatório, porque faz parte desta educação e da cultura geral de um povo. E agora, por fim, qual é a mensagem que quer deixar aos nossos espectadores por todo o mundo? Por todo o mundo, bem, que os espectadores e as espectadoras sejam felizes, não é? Que nunca descurem a relevância da educação, se estiver a falar para pessoas já de uma certa idade, ou para pais, para mães, que invistam nas vossas crianças, porque as crianças e os jovens são, de facto, o futuro dos nossos países, e a educação terá sempre um papel de centralidade que nos vai conduzir a sociedades mais paritárias, mais justas, mais democráticas, e tudo isso só se consegue com uma boa educação, em boas escolas, com bons projetos de vida para as nossas crianças e para os nossos jovens. A outra mensagem, Rita, é óbvia, não é? Visitem os Açores, porque vindo aos Açores estão realmente no centro do mundo e têm a oportunidade de ver e assistir de forma bem presente a estas belezas todas e este povo riquíssimo e lindíssimo que nós temos aqui nos Açores. Exatamente. Então chegamos aqui ao final do programa. Não se esqueça que se quiser também pode estar aqui a contar-me as vossas histórias. Basta enviar o mail a geral@saomigueltv.com e quem sabe pode estar aqui para o próximo programa. Adeus! Conta-me lá com Rita Muniz.